Amados irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia. O tema de hoje é sobre a parábola do filho perdido, o famoso filho pródigo. Mas nós não vamos nos atentar na questão de filiação pai e filhos, mas vamos nos atentar na nossa filiação em relação a Deus, nós como filhos de Deus. Tá ok? Em algum momento vai ser referido aqui a questão de pai, filho, terreno, né, parental, mas a gente vai sempre pensar isso como uma metáfora em relação ao nosso relacionamento com Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 11. É um texto muito conhecido pela igreja. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje, né? Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ficou zangadinho. Então seu pai saiu e insistiu com ele: Venha, meu filho, entre. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 30. Mas quando volta para casa, se teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. 31. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, nós sempre temos a tendência em nos apegarmos somente à questão desse filho, né, que quis curtir a vida, que quis pegar a herança antes da morte, tá bom? Porque a herança é uma coisa que os pais deixam para os filhos porque querem, tá certo? Não é obrigação do meu pai deixar herança nenhuma para mim. Ele deixa se ele quiser. Eu já até falei para ele: Pai, vende tudo, aproveita enquanto estiver aqui, porque quando morrer, só é desgaste para os filhos, né? Normalmente só é desgaste. Então, a herança é uma coisa que você deixa para o seu filho, para as suas filhas e o Cacá, se você quiser. Tá certo? Não é direito delas receber nenhuma herança. Os pais deixam porque querem deixar.
mas nós achamos que nossos pais têm a obrigação de deixar alguma coisa para a gente. Tá, ok? Mas não é bem assim. Os pais deixam porque eles querem deixar, mas não têm obrigação. Se os seus pais quiserem gastar tudo agora, aproveitar a vida, morar numa boa casa, vender até a casa antes de morrer para ninguém brigar depois, ele tem esse direito. E é só procurar um advogado que isso se resolve. Mas aquele filho queria a herança do pai antes do pai morrer. Esse filho já queria que esse pai tivesse partido, há muito tempo, para ele pegar o quê? A parte que ele achava que cabia a ele. E ele insiste, né? Nós, quando queremos uma coisa, principalmente os filhos, nós sabemos que quando, né, Zé Edmilson, se as meninas, pai, todo dia ali no ouvido do pai, né? Me dá, vem aqui, faz para mim, eu quero. Chega um momento que muitos pais, eles dão o que os filhos estão querendo, porque chegou o limite daquela situação. E esse pai fez isso, organizou a parte que cabia ao filho, né? Com certeza ele fez um inventário da sua fazenda, organizou e deu a parte dele. E ele, de maneira muito sábia, né? Porque os filhos se acham muito sábios, né? Bem mais do que seus pais, né? Bem mais do que aqueles que já viveram, já tiveram experiência, né? E muitos dizem, meu pai é cafona, minha mãe é cafona, sabe de nada. Muitos filhos sábios, né? Que se acham sábios, né? Tomam essa decisão de viver de maneira dissolutamente. Vamos aproveitar aí à vontade, porque papai e mamãe não sabem de nada. Amados, nós incorremos num grande erro, mesmo como cristãos, em tomar as decisões erradas, porque nós não ouvimos aqueles que vieram antes de nós, que já passaram por experiências de sofrimento e que nos aconselham a fazer outras escolhas. Os nossos pais não vão ter que fazer as escolhas por nós, mas eles podem nos aconselhar a tomar a melhor decisão. E muitas vezes nós, como filhos, nos achando tão superiores aos nossos pais, nós nos colocamos em um patamar maior do que os nossos pais e tomamos decisões que, infelizmente, não só trará consequências para mim, mas também para toda a minha família. E nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, que os filhos são maiores do que os pais, isso está muito mais difícil. Temos uma ideia de colocarmos os nossos filhos acima de nós na família. E isso é um equívoco que vai contra o princípio bíblico. O irmão Cacá e a esposa dele, eles são de igual na família. Eles têm funções parentais, eles são de iguais. As filhas não, as filhas são na função de filhas. E entre elas não tem, porque fulana é mais velha, tem domínio sobre as outras. Não, elas são irmãs. São irmãs. Agora, se o irmão Cacá e a esposa dele colocam essas filhas acima deles, essas filhas se fortalecem na função de pais e não na função de quê? De filhas. E o que acontece aqui nesse texto bíblico é que esse pai, né, esse pai amoroso, fez de tudo para tirar esse filho dessa decisão, porque ele sabia que o filho não tinha ainda a capacidade de tomar a decisão o quê? Correta. Enquanto nós somos miúdos, enquanto nós estamos na casa dos nossos pais, nós precisamos ouvir os conselhos dos nossos pais, atentar para as regras que estão na casa dos nossos pais. Ah, mas eu já tenho 21 anos. Moro na casa de papai e mamãe, comidinha é dada por eles, a caminha é do papai e da mamãe que comprou, a casinha, o aluguel é pago, os impostos são pagos por seus pais, então obedeça aos seus pais. Porque no dia que você tiver condições, você vai providenciar a sua casa, manter o seu sustento, aí você vai seguir as regras. Mas a honra continua porque você aprendeu um lar de amor, de que honrar a Deus, de adorar a Deus e honrar os pais é princípio. E eu vejo muitas vezes hoje, muitos filhos querendo fazer escolhas, querendo tomar decisões, montar as próprias regras dentro da casa dos seus pais. Ah, já fez 18 anos, tá, beleza. Não, fez 18 anos, mas mora com os pais. A regra é dos pais. Lógico que uma regra que eu tenho com a filha de 9 anos não é a mesma regra com o filho de 14 anos.
Tem diferenças, mas a regra precisa acontecer. Em uma situação que não há lei, que não tem princípio, ela vira o quê? Um caos. Por que que o mundo está como está? Por que que temos tantas confusões no mundo hoje? Tantas confusões ideológicas? Tantas situações ideológicas? Por que nós temos isso na nossa realidade hoje? Por quê? Pode falar, irmãos. Porque isso, o princípio é deixado de lado e cada um faz o que quer e bem entende. Onde cada um faz o que quer e bem entende, corremos o risco de todo mundo fazer tudo, mas tudo que não deveria ser feito. Lá em Efésios 6, fala que nós devemos honrar os nossos pais, que é mandamento do Senhor, que os pais não devem irritar os nossos filhos, né? Trazê-los à tristeza, à agonia, à angústia. E é interessante que essa honra, né, essa condução de honra, também vem de pais que orientam os seus filhos. E a gente vê hoje em dia muita gente dizendo, não precisa ensinar religião para o seu filho. Não precisa ensinar. Esse negócio de fazer culto, esse negócio de levar para a igreja, isso aí é doutrinação. Não faça isso. Não faça isso. Deixe que quando tiver a idade, ele vai escolher o que ele vai fazer. Amados, no contexto espiritual, o caminho não fica vazio. No contexto espiritual, existe a bênção e a maldição. Mas você vai forçar seu filho a ser adventista enquanto estiver na minha casa, nos meus contextos, ele vai ter que andar no caminho reto. Gisá, mas isso é doutrinação. Sim, se eu não doutriná-lo, quem vai doutrinar? As ideologias de gênero, que quando ele tiver a idade, ele vai escolher o que ele vai ser? As escolas estão preparadas, os nossos professores, eu sou professora, preparados para ensinar o meu filho, quer dizer, eu como mãe não posso ensinar, mas a professora lá, com suas ideias feministas, marxistas, pode simplesmente colocar na cabeça do meu filho, da minha filha, tantas ideias contrárias ao texto bíblico, mas eu, como cristã, eu não posso. Eu tenho que deixar que meu filho e minha filha escolham o que eles vão ser. Aliás, o filho, né? Porque filho e filha não querem que exista mais esse termo. E a gente fica achando que isso, não, gente, isso é besteira. Isso é... Besteira, não. Isso é contra o princípio bíblico. Isso é abrir brechas para Satanás de maneira largamente. Não é brechinha, não. É abrir a porta e escancarar. E se a igreja, nós como pais cristãos, nós abrirmos a porta dessa maneira, nós estaremos levando aos nossos filhos uma negligência espiritual. Diz, mas meu filho cresceu, não quer servir ao Senhor. Mas você fez a sua atividade como pai? Você o encaminhou? No futuro ele vai fazer a escolha dele sim. Mas enquanto você for o representante de Deus na vida dele, você precisa fazer a sua função. E muitos pais têm negligenciado a função paterna. E aqui eu falo para os homens. Muitos homens têm fugido da sua função paterna, porque ser pai dá trabalho. E tem deixado, mesmo os homens casados, têm deixado a função paterna em cima do quê? Da mulher. E segundo o texto bíblico, a função da correção não está só sobre a mulher, não. Está sobre honra teu pai e a tua mãe. Então, tanto o pai quanto a mãe têm responsabilidade sobre Deus na guia dos seus filhos. Esse texto aqui não traz a mãe, não traz a figura materna. Mas nós sabemos que tanto o pai quanto a mãe precisam organizar. E pais cristãos, principalmente. Eu vejo muitos pais na igreja abrindo mão da paternidade e deixando toda a função de organização, de orientação sobre a mulher, sobre a esposa e mãe. E dizendo, eu já trabalho bastante. Mas se não trabalhar na organização do caráter, porque a única coisa que nós vamos levar é um caráter, é o caráter. E esse caráter não vai ser mudado lá no céu. Quando chegar no céu, tudo vai mudar. Ele é modelado o quê? Hoje, agora.
Então, homens que têm filhos ou que querem ter filhos, vocês são responsáveis, sim, pela educação, pela ministração da palavra, pelo cuidado com sua família. E não fujam disso, não sejam como Eli, que fugiu da função parental de pai e disse: deixa os meninos, deixa eles fazer o que eles querem. E Deus disse: repreenda os teus filhos. E o texto fala que Eli perdeu os filhos por quê? Porque foi negligente. E esse pai da parábola aqui, ele faz a vontade do filho. Ele faz. Ele faz a vontade do filho porque, naquele momento, ele precisava deixar que seu filho fizesse o quê? A sua escolha. Muitas vezes, nós, dentro da casa dos nossos pais, nós não observamos de quantos perigos nós somos livrados por estar com os nossos pais. E só quando nós nos tornamos pais, nós compreendemos quanta proteção os nossos pais nos deram, nos livraram enquanto estávamos sob sua tutela. Aí, quando eu pensava assim, eu não sei vocês, né? Quando eu ficar independente, eu não quero saber mais, eu não quero saber de depender de ninguém. Mentira, a gente vai depender de alguém a vida inteira, a gente vai ser dependente. Não existe isso. Ah, mas eu não vou casar para depender de ninguém. Vai depender de alguém, porque adoecer alguém vai ter que cuidar. E temos muitas desculpas para essa busca da independência de Deus e da independência de todos. E aqui conta a história de que esse rapaz, ele escolhe pegar a herança antes do pai morrer, ele escolhe viver de uma maneira que ele quis viver. E aqui a gente percebe que esse rapaz não estava preparado para fazer as escolhas corretas. Porque, além de pegar a herança, ele não faz nada com aquela herança. Nada que garantisse o seu o quê? O seu futuro. Ele simplesmente o quê? Gasta. Porque uma criança e um jovem que não tem um juízo bom, organizado, faz o que vem o quê? Na cabeça. Faz o que bem entende. Na área de relacionamentos de pais e filhos, e falam sobre a questão das necessidades, né? Também na área de psicologia trabalha muito isso. Que nós temos, basicamente, 4 necessidades principais. A física, que é comer, beber, estar protegido, estar com saúde. As cognitivas, que é a aprendizagem. Né? A emocional é que ter afeto, social é que ter relacionamentos. Então, nós temos essas 4 bases para nós nos sentirmos o quê? Amados, queridos, protegidos. A depender de faltar algum tipo dessa necessidade sendo suprida, a gente vai criar vínculos que não é um vínculo bom, que o vínculo bom é chamado vínculo afetivo, onde todas as necessidades foram supridas. E eu gosto de Luziana porque eu gosto de Luziana. Independente do que aconteça entre nós duas, eu gosto de Luziana. Tem um vínculo utilitário, que eu gosto de Luziana. Pega aqui a Bíblia para mim, Luziana, por favor. A Bíblia. Continua segurando. Eu gosto de Luziana, mas só se Luziana me der alguma coisa. Presentes, roupas, sapatos, viagens, a pensão, né? Eu gosto dela, mas entre eu e ela tem o quê? Coisas, objetos, dinheiro, grana, alguma coisa. Ok, Luziana, obrigada. Isso é o vínculo utilitário, pessoas, coisas e pessoas. E tem o vínculo da conveniência. Eu faço algo para a Luziana para receber de Luziana alguma coisa. Esse é o vínculo da conveniência. É conveniente para mim, eu faço. Se não é conveniente, eu não faço. E nesse texto aqui da parábola do filho pródigo, a gente encontra esses 3 tipos de vínculo, que é o afetivo, né? Pessoas e pessoas, independente do que aconteça, utilitário, objeto entre nós, e conveniente. Eu só faço para você se for conveniente para mim. Nós encontramos nesse filho que parte para ir embora, de maneira bagunçada na sua vida, do jeito que ele escolheu viver, né, naquela situação, nós temos um vínculo utilitário.
Entre ele e o pai estava o quê? As coisas. A herança. E ao receber essa herança, essa coisa, esse objeto, que não deveria ser pouco dinheiro, ele ali se sente o quê? O dono de todas as coisas, e ele vai viver de maneira dissolutamente. Esse pai, nós vemos um vínculo afetivo, que independente do que o filho possa oferecer, ele continua o quê? Amando. Porque quando esse filho retorna para casa, sem ter mais nada para dar, o pai o aceita de volta. E esse filho mais velho, qual o tipo de vínculo que esse filho mais velho tem? É o vínculo da conveniência. Eu faço porque eu vou ter o quê? Algo em troca. Quando ele fala, pai, eu sempre estive contigo, mas nunca me deste nada. Né? Nunca me deste nada, estou a teu serviço, mas sempre obedeci às tuas ordens. Mas por que ele obedecia às ordens? Porque ele queria o quê? Algo em troca. E ao pensarmos sobre nosso relacionamento com Deus, que tipo de vínculo eu tenho com Deus? É um vínculo afetivo, de amor? Eu estou vinculada ao Senhor porque eu me sinto com minhas necessidades supridas, eu sinto que eu sou amada por Deus, que eu sou filha de Deus, que esse pai me ama, que esse pai cuida de mim, que esse pai me ajuda emocionalmente, socialmente. Eu estou tão suprida desse meu relacionamento com Deus, que o vínculo que eu tenho com Deus é o quê? Um vínculo afetivo. Senhor, independente do que aconteça, eu continuo crendo em Ti e continuo contigo. Será que temos esse vínculo de nós para com Deus, né? Pessoas humanas para o ser divino? Ou o nosso vínculo com Deus é da utilitariedade? Enquanto o Senhor estiver me abençoando, eu passei no vestibular, bênção de Deus, estou com o Senhor. Eu arranjei um emprego, bênção de Deus, estou com o Senhor. Aí eu perdi o emprego por algum motivo, olha, Deus, tu não está mais comigo. Quer dizer, enquanto o Senhor estiver me dando as coisas, eu estou confiando em Ti. Será que nosso vínculo com o nosso Pai eterno é o vínculo de utilidade? Enquanto Deus é útil para mim, eu amo, eu adoro. E nós precisamos pensar muito sobre isso. O que me liga a Deus? É o meu amor a Ele, independente de qualquer coisa, ou são as coisas materiais? São os relacionamentos que eu tenho, são os bens que eu tenho que me ligam a Ele. Mas também a gente pode estar ligado a Deus por conveniência. Olha, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. E como eu não quero ir para o inferno, então a melhor coisa é te obedecer. Por conveniência. É conveniente obedecer a Deus nesse contexto, porque se eu obedecer a Deus, eu não vou para o inferno. Então, beleza, é conveniente para mim. Mas se ir para o inferno não tem nenhum problema em relação a mim, então não é conveniente, então não vou obedecer. Eu vou fazer isso para Deus, lá na igreja, eu vou fazer, aceitar tal cargo, vou fazer tal coisa, porque o quê? Eu sei que Deus vai me abençoar. E nós corremos o risco, irmãos, de estar como esses filhos aqui da parábola. A gente fala que o filho pródigo estava perdido, mas o pródigo pode ser qualquer um de nós que, podendo estar na igreja, na casa do Pai, e mesmo assim está ainda pródigo. Porque como serve, não é a verdadeiro o quê? O verdadeiro amor, mas é por conveniência. O filho que saiu e fez toda a bagunça na família, né, que fez aquele fuzuê na família, foi o que demonstrou, foi o que mostrou. Vamos dizer que fosse a criança mimada, a criança que demonstrou o que estava acontecendo naquela família. Mas o filho que ficou também não tinha um coração voltado para o pai. Ele ficou com o pai por conveniência. Se eu ficar, a herança todinha vai ser minha. O outro já se mandou embora, esse povo aqui todo vai ser meu.
E é tanto que ele prova isso, porque ele fala que há anos eu te sirvo. Quantas vezes, irmãos, a gente fala, tanto tempo que eu estou nesta igreja, meu Deus. Fulano de tal se batizou no ano passado. Olha as bênçãos na vida de fulano. E eu ainda não recebi ainda o que eu queria. E Deus fala com a gente, filho, tu estás sempre comigo. Eu tenho te amparado todos esses anos. Tudo que é meu é seu. Mas aquele teu irmão que estava perdido, ó, ele retornou e nós precisamos o quê? Comemorar. Amados, a gente pode pensar que essa questão de aceitar a Jesus por utilidade é uma coisa bem longe da gente, mas a gente pode estar fazendo isso dentro da nossa própria casa. E ensinando aos nossos filhos de que enquanto Deus nos abençoa, nós estamos servindo. Enquanto Deus nos der alguma coisa, enquanto servir a Deus for conveniente, nós estamos servindo. Mas quando algo acontece, quando a historinha não termina com o fim que a gente quer, quando o enredo não é o que a gente quer, muitas vezes nós negamos a Jesus, porque não é conveniente estar do lado do Pai. E esse vínculo afetivo principal nós podemos aprender com Deus. Por quê? Porque Deus, independente do que aconteça com você e comigo, como falou aqui na escola sabatina, Ele continua o quê? Nos aguardando com amor e com paciência. Não sabemos quanto tempo esse filho esteve fora, mas sabemos que esse pai esperou. Esse pai não tinha certeza que esse filho iria voltar. Mas ele continuou o quê? Esperando. Esse pai amou tanto aquele filho, que mesmo quando o filho não tinha nada para oferecer, ele o aceitou de volta. O abraçou e o beijou e festejou. Ali ele cuidou das necessidades físicas daquele filho. Ele estava com fome, ele estava com sede. Ele estava com suas roupas rasgadas. Ele cuidou das suas questões cognitivas. Ele colocou no lugar, não, meu filho, você é meu filho. É a melhor roupa, é o melhor lugar. Aprenda que você é o meu filho. Ele cuidou da afetividade, do emocional desse filho, o colocou no lugar de filho. E ele cuidou do social desse filho. Ele trouxe o seu filho para os antigos relacionamentos que ele tinha. Convidou os vizinhos e fez uma grande festa. O Senhor não nos deseja apenas satisfazer as nossas necessidades espirituais, amados. Muitas vezes nós falamos que Deus está só interessado no nosso espiritual. Não, Deus está interessado em nós como seres integrais, físico, mental, espiritual, os nossos relacionamentos, o nosso emocional. O Senhor quer tudo de nós, não só apenas a adoração. E quando nós voltamos para Deus, Ele nos cura, Ele nos restaura, mesmo no mundo de pecado. Ele nos aceita e nos ensina de que nada deve ficar entre nós e nosso Deus. Nada deve ficar entre o Pai e os seus filhos. Apenas o quê? O amor. Apenas o amor deve ficar entre nós e Deus. Porque coisas, dinheiros, bens, tudo isso passará. Só restará o quê? O verdadeiro amor. Quando Cristo voltar, Ele não vai nos perguntar: onde estão os teus bens? Onde estão a casa, o dinheiro que você juntou? Ele apenas vai nos receber como seus filhos. E para nós que somos pais, Ele vai perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Então, entre nós e Deus só deve estar o quê? O amor. Nada nem ninguém pode estar entre nós e nosso Deus. Que o nosso relacionamento com Deus possa ser um relacionamento de afeto real, não de sentimento de acordo com o que nós estamos passando, mas um afeto, porque nós precisamos sempre lembrar que todos nós um dia fomos pródigos e o Senhor celebrou a nossa volta. O Senhor nos amou quando não tínhamos nada a oferecer. E precisamos nos alegrar também com todos aqueles que voltam para a casa do Pai, porque um dia também, eu e você, fomos achados pelo Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o nosso vínculo com Deus seja um vínculo de afeto, um vínculo sincero e de amor.